graça e a paz do nosso Senhor Jesus, minhas irmãs. É um prazer poder mais uma vez estar aqui com as queridas para partilharmos da palavra do nosso Deus. Eu convido as irmãs para que abram a palavra de Deus na segunda epístola do apóstolo Pedro. Nós faremos a leitura dos versos, no capítulo 1, dos versos 3 a 11. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3 ao verso de número 11, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez, queridas? Senhor nosso Deus, lemos a Tua palavra. E agora, Deus, nós clamamos para que o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao nosso coração. Que sejamos tocados por Ele e possamos aplicar aquilo que o Senhor quer de nós e requer de nós na Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, amado da minha alma. Amém. Minhas irmãs, eu tenho observado na minha caminhada pastoral como nós desenvolvemos a nossa vida cristã. Como nós entendemos o que é vida cristã. E isso fica muito claro e evidente, especialmente para aqueles que têm filhos. E como nós educamos os nossos filhos. Nós vivemos um evangelho moralista. Nós vivemos um evangelho do certo e do errado. Nós vivemos um evangelho do comportamento. Se eu faço isso, eu agrado a Deus. Se eu faço aquilo, eu desagrado a Deus. E às vezes nós paramos neste nível. Essa semana eu escrevi um artigo para o boletim da nossa igreja, na Igreja Presbiteriana da Lapa, dizendo: por que os nossos filhos vão embora? Porque índices como 88% e no mínimo 60% de jovens, quando chegam no momento de escolherem o que querem para suas vidas, eles decidem não mais vir à igreja. Já pararam para pensar nisso? Via de regra, porque nós falamos para os nossos filhos assim: você tem que obedecer.
Via de regra, porque nós falamos assim, você tem que deixar Jesus entrar no seu coração. Como se o evangelho fosse só isso. E Jesus entra no coração e ele, como uma vez eu cheguei para o meu filho pregando o evangelho para ele, uma criança na altura 4 anos, falei, filhinho, você tem que deixar Jesus entrar no seu coração. Ele falou, papai, mas eu já pedi para ele entrar, ele já entrou. Tipo, por que você está fazendo isso de novo? Né? Mas parece que nós ficamos seguros quando o seu filho diz assim, não papai, Jesus está no meu coração. Mas a grande questão é, o que é que domina o nosso coração? Porque quando nós vamos para a Escritura, nós vemos o Senhor Jesus combatendo um evangelho, um suposto evangelho vivido pelos fariseus, uma suposta religiosidade, que era uma religiosidade aparente do comportamento. Não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de ler um livro chamado, do Dr. Ted Tripp, chamado Pastoreando o Coração da Criança. Tem um outro livro também, da Elise Fitzpatrick, da editora Fiel, Pais Fracos, Deus Forte. Os dois trabalham na mesma linha, trabalhando nessa questão não do comportamento, mas daquilo que domina o nosso coração. E aí, para mim, é o problema central daquilo que nós desenvolvemos na nossa caminhada cristã. Porque nós vivemos, infelizmente, um evangelho que nós gostamos de ter uma aparência externa. Nós mostramos para as pessoas, mas aquilo que vai lá no fundo do nosso coração, isso não fica muito evidente. Isso não é muito trabalhado. Aqueles pecados intocáveis, muitas vezes, como orgulho, soberba, inveja e tantas outras coisas. E o fato é que, por conta disso, de não adorarmos a quem nós devemos de fato adorar, que é Deus, porque, pensando nisso, irmãs, veja bem, nós, quando teoricamente publicamos a nossa fé, nós falamos, eu adoro a Deus acima de todas as coisas. Mas a minha prática diz outra coisa. E por que isso? Porque aquilo que de fato eu adoro ficará evidente nas minhas práticas. Por exemplo, onde você gasta o seu tempo, onde você gasta o seu dinheiro, onde você investe a sua vida. Quer ver uma coisa muito simples, que eu creio que as irmãs aqui estão muito envolvidas nisso? O que é que você posta na internet? O que é que você curte lá na internet? Isso demonstra o que nós adoramos, o que nós gostamos. E na maioria das vezes, o objeto da nossa adoração não é Deus, é nós mesmos. Ou aquilo que nós gostamos, ou aquilo que nos dá prazer. Então, diante disso, nós vamos criando hábitos e comportamentos que nos aprisionam. E por que tanta gente hoje aprisionada em problemas controladores da vida ou hábitos escravizadores, pecados escravizadores? Por que isso acontece tanto na igreja? E o que seria um problema controlador da vida? É tudo aquilo que bloqueia o seu crescimento espiritual e a sua relação com Deus. O que seria um hábito escravizador? Exatamente isto. Tudo aquilo que atrapalha e aquilo que bloqueia a sua caminhada cristã. E estes hábitos, eles vão se tornando tão evidentes na nossa caminhada, que eles vão nos afastando do objeto principal e do objetivo principal, que é adorar ao Senhor, que é adorar a Deus. E aí nós vamos substituindo. E aí muitas pessoas nós podemos colocar aí estes hábitos escravizadores ou problemas controladores da vida como coisas boas e coisas ruins. Coisas boas, por exemplo, como comida, como lazer. Quantas vezes a comida se torna um pecado para nós? Quantas vezes o lazer, ele se torna um ídolo que nós substituímos
Porque agora eu preciso descansar, eu preciso de um tempo. Quem disse que eu preciso adorar a Deus? Estar com os meus irmãos? Não, eu trabalhei a semana toda, eu preciso de um descanso. E o descanso para nós parece que é fazer aquilo que satisfaz o nosso coração. Então você percebe como coisas boas podem substituir a presença de Deus? E coisas ruins, como, e ainda nas coisas boas, por exemplo, um relacionamento. Um relacionamento com o seu filho, um relacionamento com o seu cônjuge, com o seu esposo. Um relacionamento pode se tornar um problema controlador da nossa vida quando aquela pessoa se torna o nosso objeto de adoração. Quer ver um exemplo disso? Eu não sei o que eu faria se eu perdesse meu esposo. Eu não sei o que eu faria se eu perdesse os meus filhos. Eu não estou dizendo que perder um esposo ou perder um filho não seja algo muito sério e muito doloroso. Mas espera um pouquinho. Se você perder o seu esposo ou o seu filho, a sua vida vai acabar? Se acaba, é porque ele está no trono daquilo que deve ser adorado. Você percebe? Quantas vezes nós fazemos assim? Quantas vezes nós vivemos assim? Numa relação de codependência, às vezes dos problemas que os nossos filhos têm, que o esposo tem, que os pais têm. Então tudo isso pode ser um problema controlador da vida, que nos afasta da presença de Deus. E aí surgem o quê? Vem síndrome do pânico, vem depressão. Por quê? Porque eu estou no controle de todas as coisas. E quando alguma coisa sai do meu controle, quando algo acontece que foge à minha realidade de controlar e submeter isso à minha vontade, eu fico desesperado. Mas, queridos, o que me chama mais atenção ainda é que quando estas coisas acontecem, sabe qual é a nossa solução para o problema? Irmã, você conhece alguma boa psicóloga cristã para me indicar? Eu tenho uma para te indicar, minha esposa. Uma boa psicóloga cristã. E sabe o que vai acontecer? Ela não vai te ajudar, não vai conseguir resolver seu problema. Talvez ela consiga amenizar o seu problema. Por quê? Porque a psicologia não vai resolver seu problema. Essa é uma válvula de escape que nós temos. A gente vai a um bom terapeuta. Não, você está precisando de terapia, querida. Vai fazer terapia. Eu acho que o seu problema é mais grave. Você precisa de um psiquiatra. Você precisa tomar medicação. E às vezes nós vamos entorpecendo a nossa vida, como o apóstolo Paulo diz, não vos embriagueis com o vinho, qual há dissolução. Nós nos entorpecemos de remédio e de terapia e de tantas filosofias mundanas, naturalistas, materialistas, que tentam olhar para nós como centro de todas as coisas e não Deus. E aí fazemos o quê? Continuamos a sofrer. Porque a psicologia vai dizer para nós que a gente só precisa estar bem com aquela situação. Mas quando nós olhamos para o foco central da adoração, a nossa perspectiva muda. E é esse o grande X da questão, queridas. O que está no centro de todas as coisas. Quando nós vemos um indivíduo se lançando nos seus próprios prazeres, no alcoolismo, na drogadição, ou em coisas que vão tentar satisfazer na pornografia, na prostituição, tentando satisfazer os seus desejos, o que é isso? Senão um anseio de adorar a si mesmo, em última análise. De buscar o seu próprio desejo, o seu próprio prazer. Mas estas coisas, ao invés de libertar, só nos aprisionam cada vez mais. Só nos aprisionam cada vez mais. E toda vez que eu tento solucionar um problema que eu tenho com aquilo que não é bíblico, eu me afasto do Evangelho. Toda vez que você tenta solucionar um problema com seus filhos, com seus netos, com a sua família, que não é bíblico, você afasta a sua família do Evangelho. Você afasta os seus filhos do Evangelho.
E aí, de fato, você vai chegar numa altura e vai dizer assim, eu não sei porque meu filho não quer mais vir na igreja. Por que ele não quer vir mais na igreja? Porque a vida inteira você tentou solucionar os problemas, não com o evangelho, mas com outra coisa. Então nós temos que voltar para a Escritura. Nós temos que voltar para a Bíblia. E aí você fica pensando assim, mas pastor, mas como que a Bíblia pode nos ajudar nisso? O texto que nós lemos nos mostra de maneira muito clara como nós podemos ter um caminho para a liberdade. Para vivermos de maneira livre de hábitos, de comportamentos pecaminosos e livres de nós mesmos. E veja bem, quem é o nosso grande adversário? Satanás ou nós mesmos? Então, o texto ele diz aqui, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O apóstolo Pedro está dizendo aqui, olha, tudo que é necessário para você viver, para você ter uma vida de relacionamento com Deus, que conduz a sua vida, uma vida abundante, você recebeu pelo divino poder de Deus. Isso tem sido doado a você, de graça, bênção de Deus para a nossa vida. E como é que nós processamos isso? Ele diz, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Ou seja, nesta relação com o nosso Deus, conhecendo de fato quem Deus é, e neste conhecimento que a palavra de Deus nos fala, que nós conhecemos através da sua glória, da sua virtude, da sua bondade, isso nos leva a adorar a Deus de maneira muito intensa e muito clara. Por quê? Porque quando nós olhamos para a Escritura, irmãs, nós vemos que Deus, Ele é o objeto da nossa adoração. Nós devemos adorar a Deus, acima de qualquer coisa. Aquela pergunta que todos nós sabemos do breve catecismo, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e desfrutá-lo por todo o sempre. Este é o nosso grande objetivo. Esse é o objetivo da sua vida. Conhecer a Deus e glorificá-lo. Mas o que diz a Escritura? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, diz que as pessoas conheceram a Deus e viraram as costas para Deus. Então, quando eu olho para a Escritura, eu vejo apenas dois tipos de pessoas. Aquele que adora a Deus e aquele que vira as costas para Deus. O grande problema é que muita gente, teoricamente, diz que adora a Deus, mas na prática vive como se Deus não existisse. Mas o texto diz que nós podemos viver para a glória de Deus pelo pleno conhecimento, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. E como isso acontece? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Ele nos deu a sua palavra. Ele nos revela a sua vontade de maneira muito especial, muito clara, muito significativa, para que possamos compreender a vontade dele. E isso tudo é nos dado com uma finalidade. Para quê? Para que vos torneis coparticipantes da natureza divina. E aqui talvez possa dar um nó na nossa cabeça, porque a gente fica pensando assim, mas pera um pouquinho, o que significa isso? O que significa ser coparticipante da natureza divina? Será que Deus está dizendo assim, vocês vão se tornar uma espécie de semideus? Vocês serão semideuses agora? O que o texto está dizendo aqui, ele não está dizendo de maneira ontológica, ou seja, na maneira do ser de Deus. Não, nós não teremos a mesma essência de Deus, mas nós teremos a natureza de Deus. E qual é essa natureza? Natureza de santidade. Qual é a nossa natureza? Pecaminosa. Qual é a nossa inclinação? Pecaminosa. Mas o texto ele diz assim, que nós recebemos estas promessas para que nos tornemos coparticipantes da natureza divina. E essa natureza divina vai nos ajudar a nos livrar da corrupção e das paixões que há no mundo. Então, qual é o desejo de Deus para nós? Que nós participemos sejamos coparticipantes da sua natureza, que é uma natureza santa. Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. É isso que Deus quer de nós.
Então, Deus, Ele quer que a nossa caminhada cristã não seja uma caminhada simplesmente do comportamento ou da moralidade, mas Deus, Ele quer um nível de santidade muito mais profundo da nossa caminhada. Haja vista, quando nós olhamos no Sermão do Monte, nós vemos o Senhor Jesus falando para aquelas pessoas, dizendo assim, olha, quando você olhar com ódio para alguém, você já assassinou no seu coração. Quando você olhar com desejo impuro para uma mulher, você já adulterou. Ou seja, Jesus, ele leva o evangelho a um nível muito mais profundo, ao nível do coração. E coração, queridos, entenda bem, coração, nós fazemos essa separação, essa dicotomia entre aquilo que são as nossas emoções e a nossa razão. Então, como se as coisas da mente fossem as coisas racionais, e as coisas que estão no nosso coração são as coisas emocionais. O conceito bíblico de coração não faz essa distinção. Coração é mente, vontade, razão, emoções. Quando a Bíblia fala de coração, está falando de todo o nosso ser. Não há separação. Há uma totalidade, uma integralidade. Então, o Senhor Deus, Ele quer que sejamos participantes da sua natureza santa, para que sejamos livres das paixões que há neste mundo. Olhando para o nosso autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Nos livrando destas paixões. E aí então, como é que nós vamos agora fazer isso? Se nós compreendemos através do conhecimento que temos de Deus, daquilo que Ele revela para nós na sua Escritura, na sua palavra, que este é o caminho para sermos livres, agora então, o que Ele faz? Ele mostra o como nós podemos fazer isso. Assim sendo, diante disso, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, ou seja, com todo o seu empenho, com todo o seu esforço, e aqui é necessário um esvaziamento de nós mesmos, para nós nos enchermos do Espírito Santo. E diz o apóstolo Paulo, eu citei já esse texto, não vos embriagueis com o vinho, qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós devemos nos esvaziar de nós mesmos e nos encher do Espírito. Este é um processo que tem a nossa participação, esse enchimento do Espírito. Por isso o apóstolo Pedro aqui agora ele diz, com toda a vossa força, com todo o vosso empenho, com toda a sua diligência, associai com a vossa fé, fé que é dom de Deus, que recebemos dele, confiança, deleitar-se nele. E aqui vem uma questão muito interessante, irmãs, porque quantas vezes nós falamos que cremos, falamos que confiamos, mas no momento de fato de confiarmos, nós percebemos que nós confiamos em nós mesmos e não em Deus. Por isso o Senhor Jesus diz, a fé que vocês não têm de vocês mesmos, mas que vocês receberam pelo dom da graça de Deus. A fé é dom de Deus, associando esta fé que recebemos de Deus, associem à virtude. E a virtude aqui, a ideia de virtude, é a ideia de excelência moral, de bondade, e não uma bondade que vem de nós mesmos, mas uma bondade que nós recebemos de Deus. Porque Deus é bom, e a Bíblia diz que Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. A bondade de Deus, ela é infinita. E quando nós começamos a nos relacionar com Deus, nós vemos esta bondade, e esta bondade diz que tem que ser associada agora ao conhecimento. E conhecimento de quem? Conhecimento de Deus e de nós mesmos. João Calvino diz nas Institutas da Religião Cristã que a melhor maneira de nós conhecermos a nós mesmos é conhecendo a Deus. E aí perceba, quando nós confiamos, que é a fé, quando nós desenvolvemos esta virtude que não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor, nós passamos a conhecer a Deus, sabendo quem Deus é, sabendo o que Ele faz, sabendo como Ele age. Isso vai gerar em nós um conhecimento de nós mesmos. É o que acontece com Isaías no capítulo 6. Quando ele vê a glória de Deus, ele diz, eu vi
o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins voavam, e ali ele diz que os serafins cobriam o seu rosto com 2 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e quando ele vê aquela majestade, aquela glória, ele diz: Senhor, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Olha só o que a visão de Deus faz. A visão de um Deus majestoso, glorioso, que está no trono, faz com que olhemos para nós mesmos e vejamos a nossa fragilidade e insignificância. Esse é o conhecimento que Deus nos proporciona na Escritura. E quando nós conhecemos a Escritura, nós passamos a conhecermos a nós mesmos. E aí quando nós começamos a conhecer a nós mesmos, nós começamos a ver que a solução para os nossos problemas está muito além de uma mudança de comportamento. De uma mudança simples de atitude. Porque às vezes nós podemos mudar as atitudes, mas nós não mudamos aquilo que está lá dentro. Irmãs, eu trabalho já há alguns anos com pessoas que demonstram esses problemas controladores da vida na dependência química. E com famílias assim. Muitas pessoas mudam o comportamento. Mas passa algum tempo, voltam a ter as mesmas práticas, porque não mudaram aquilo que está no objeto da adoração, aquilo que está no centro da adoração. Ele continua sendo o seu próprio Deus. Ele mudou o comportamento. Então a mudança não vai ser real, não vai ser perene, não vai ser contínua. Portanto, é necessário mudar aquilo que está aqui dentro. E nós fazemos isso quando nós associamos a fé, a virtude ao conhecimento. E veja qual é a consequência que ele diz depois do conhecimento. Então agora você associa o seu conhecimento com o domínio próprio, um fruto do Espírito. Quando nós passamos a conhecer a nós mesmos, sabe o que acontece, querida? Nós passamos a ter domínio próprio. Domínio sobre os nossos comportamentos. Porque o que foi mudado não foi mudado simplesmente algo exterior, mas Deus está trabalhando no mais íntimo, no mais profundo. E aí esse domínio próprio, esse autocontrole, ele vai gerar algo que é muito pertinente para nós, que é a perseverança. Ou seja, frente às lutas que eu tenho na minha caminhada, agora eu, sabendo quem é o Deus a quem eu confio, sabendo que esse Deus é bom e que eu conheço a Deus e a mim mesmo, e agora eu tenho domínio próprio, isso gera perseverança na minha caminhada. Gera perseverança na maneira como eu vou lidar com as situações e os problemas da vida. E a perseverança vai desembocar, e aí eu devo associar estas virtudes, essas qualidades de caráter na minha vida, e ele diz associar então agora a perseverança à piedade. E essa piedade nada mais é do que o relacionamento com Deus. A nossa relação íntima com o Senhor. A nossa caminhada com Deus. E essa piedade, ela vai gerar algo extraordinário na comunhão com os queridos do corpo de Cristo, que é a fraternidade. E essa fraternidade associada ao amor. Amor que vem de Deus. Então veja, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos um caminho muito claro para a liberdade em Cristo. Para vivermos uma vida de fato autêntica. Não simplesmente com alguns conceitos morais. Não quer dizer que a moralidade não seja correta, mas ela não é o fim. Ela é o meio para alguma coisa. O fim é a glória de Deus. A glória de Deus, Deus tem que ser glorificado. E aí então ele diz, porque quando estas coisas existirem na sua vida, e isso continuar continuamente aumentando, qual vai ser o resultado? Vai fazer com que você não seja inativo. Por que muita gente é inativa na vida cristã, querida? Porque não vive na presença de Deus como deveria viver. E aí diz assim, olha, se você fizer isso, você não vai ser nem inativo, nem frutuoso no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, este é cego. Não consegue enxergar, não consegue perceber. E sabe o que dói no coração, queridos?
é que, infelizmente, muitos queridos, amados irmãos nossos estão cegos para o Evangelho de Jesus. Estão cegos. Porque nós, às vezes, até falamos de algumas denominações que enfatizam a teologia da prosperidade, mas veja, quantas vezes nós, numa roupagem diferente, numa nomenclatura diferente, nós estamos fazendo a mesma coisa. Porque o foco das nossas orações não é a glória de Deus, somos nós mesmos. Nós queremos isso, nós queremos aquilo, e se Deus não faz aquilo que nós queremos, nós nos rebelamos. Nós ficamos aborrecidos. Querido, o foco não é você, não sou eu, é a glória de Deus. É a glória de Deus. Então, ele diz que nós devemos de fato conhecer ao Senhor e não estar cego. E este cego, ele só vê aquilo que está perto e esquece da purificação dos seus pecados de outrora. Quantas vezes nós não nos esquecemos de onde o Senhor Jesus nos tirou? Do lamaçal do pecado. Que Ele veio, nos lavou, o preço que foi pago. E quando nós olhamos para a história da redenção, nós vemos a glória de Deus sendo revelada a nós, através do Filho. Por isso, irmãos, o apóstolo Pedro diz, procurai com diligência, cada vez maior. Ou seja, é a segunda vez aqui que ele vai falar sobre diligência. De novo ele diz, se esforce, seja cuidadoso, seja empenhado naquilo que você vai fazer. E agora ele diz, por isso mesmo, procurai, procure, fazer com toda a sua força, com todo o seu empenho, com toda a sua diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minhas irmãs, por que muitas pessoas vivem aprisionadas? Porque nós adoramos aquilo que não deve ser adorado. Nós estamos no centro de todas as coisas. E o Senhor Jesus, Ele nos dá um caminho para vivermos de maneira livre, para a glória dEle. Para buscarmos Ele em primeiro lugar. E aqui entenda bem, querido, e minha querida, que eu não estou dizendo aqui que você não pode desfrutar da criação e das coisas que Deus colocou sobre a nossa vida. Não, nós podemos desfrutar isso, mas isto é secundário. A prioridade não é o que eu quero. Não é o meu descanso. Não é o meu prazer. Até porque, eu tenho dito isso, descanso você só terá em Deus. Quantas vezes você já saiu de férias e voltou cansado? Nossa, saí de férias, fiquei um mês viajando. Nossa, até cansei de tanto viajar. Porque descanso você só vai ter em Cristo, minha irmã. Descanso é só no Senhor Jesus. Então, algo que nós temos que nos lembrar fundamentalmente é, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É algo muito trivial, muito básico, mas nós nos esquecemos. E isso faz com que nada, absolutamente nada que existe nesse mundo irá suprir a necessidade do nosso coração. Já diz o pregador lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Deus, Ele colocou a eternidade no nosso coração. Por conta disso, nada que você busque nesse mundo para satisfazer os seus prazeres irá satisfazer. Só o Deus da glória poderá satisfazê-lo totalmente. Portanto, que possamos olhar para esse texto e vermos aqui o caminho para a liberdade. O caminho para colocarmos o Senhor no centro da adoração. E de fato vivermos assim. E vivemos assim na nossa vida, procurarmos viver isso nos nossos lares,
na educação dos filhos e influenciar as pessoas que estão próximos a nós. Para que Ele seja glorificado e Ele seja exaltado. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, irmãs? Deus, nós sabemos que o Senhor não divide a sua glória. Nós sabemos, Deus, que o Senhor está no centro de todas as coisas. Mas muitas vezes nós vivemos como se isso não fosse verdade. A nossa prática, às vezes, simplesmente afeta algumas áreas da nossa vida, mas não a totalidade dela. Pai, nos ajude a vencer os nossos pecados e os nossos hábitos escravizadores, para que sejamos livres, para que sejamos cada vez mais consagrados a Ti, num nível muito mais profundo da nossa caminhada no Evangelho. Não simplesmente algo aparente e externo, mas naquilo que governa e controla o nosso coração. Que possamos assim viver para a Tua glória, Deus, e aplicar estas verdades no nosso coração. Abençoe-nos, Deus, para que possamos ser testemunhas do Senhor, e não infrutuosos e nem inativos, mas sim glorificando ao Senhor, buscando diligentemente fazer aquilo que o Senhor requer de nós. Este é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre vós, Igreja do Senhor Jesus reunida aqui, sobre toda a igreja espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. E amém.